Olá meninas, tudo bem? Hoje a montagem vai ser do boné pet. E esse molde aí eu que tracei e eu estou sem tinta na minha impressora. Esse é o tamanho G e GG que servem para raças até médias, tá bom? E eu tracei esse molde usando as minhas réguas de modelagem, que são as réguas curvas, tá bom? E também meu esquadro. Para esse boné, eu vou usar o mesmo tecido que eu usei na aula anterior que eu fiz o peitoral pet. Se você não assistiu, assista o vídeo desse peitoral, justamente para combinar com o boné. Então, esse aqui é uma tricoline mista, você pode usar o tecido que você desejar, tá bom? Eu já cortei meu molde. Como sempre, você vai colocar o seu tecido estampa com estampa e você vai colocar o molde na dobra do tecido. Nós vamos precisar cortar 2 vezes esse molde. Aí eu estou cortando só uma vez, mas depois eu vou cortar mais uma vez. Coloque alfinete nos seus moldes para que eles não saiam do lugar. Aqui eu estou cortando pela segunda vez. E ficarão assim depois de cortado. 2 peças, o que vai ser a parte de cima do boné, e 2 visores. Agora, para deixar a parte do visor mais firme, nós vamos dobrar uma folha de EVA ou emborrachado. Você vai colocar o seu molde e você vai recortar. No boné, eu não deixei margem de costura, mas se você quiser deixar, fica a seu critério. Para o meu pet, estava do tamanho ideal. E ficou assim. Agora, para você ver o tamanho certinho, é só você colocar o tecido do visor em cima do EVA e fazer todo o contorno para justamente ficar do mesmo tamanho. E ficou assim. Você pode costurar desta maneira, colocando um em cima do outro, estampa com estampa, e depois você passa uma costura. Só que eu vou costurar de outro jeito. Vamos também fazer uma costura nessa pence. Você vai dobrar ela estampa com estampa e você vai passar uma costura unindo essas pences. Essa forma vai ser a forma que eu vou costurar. Vou colocar estampa com estampa, tecido com tecido e depois, por último, o EVA. E depois passar uma costura embaixo. Ah, meninas, esse vídeo ele foi gravado em 2 dias. Então, em um dia eu comecei e só fui terminar no outro dia.
E as nossas peças ficaram assim. Se você quiser, você pode dar uma cavada a mais aqui nessas laterais, tá bom? Para caber a orelhinha do seu pet, mas é só se você achar necessário. E aqui também, você refila essa parte que sobrou para a gente poder desvirar essa peça. E depois de desvirada, ela fica assim. É lógico que você vai ajustando até ela se encaixar direitinho, corta esses retalhos que ficaram sobrando. A gente vai ter que passar uma costura, um pés-ponto em toda essa beirada do chapéu. Também vamos passar uma costura nessas partes, nas laterais. A gente vai unir estampa com estampa e passar uma costura nas laterais, para depois nós encaixarmos esse visor na peça. Para encaixar esse visor nessa peça, vamos encontrar o meio do visor com o meio da peça e assim unir piques com piques, tá bom? Eu vou começar dando pesponto na minha viseira. E agora eu vou passar uma costura unindo essas duas partes. Faça a costura com a medida de um pezinho de máquina. E ficou assim. Agora você vai dobrar a sua viseira ao meio e você vai dar um pique para marcar esse meio. A mesma coisa você vai fazer com a outra peça. Você vai dobrar e dar um pique marcando o meio. Depois você vai colocar pique com pique por dentro da peça para poder a gente passar uma costura reta. Centraliza pique com pique, alfinete para não sair do lugar e depois você Eu comecei a costura pelo meio e também tive um pouquinho de dificuldade para encaixar tudo certinho. Mas você em casa capricha de maneira que você consiga ver se a máquina está passando por cima assim de todas essas partes. Usa um pezinho de máquina e assim não vai ter erro de você não passar essa costura. E ficou assim. Lembra de refilar, tirar todo o excesso de tecido dessa parte, porque nós vamos desvirar ela.
Você vai desvirar a peça pelo lado de trás, tá bom? E olha só como fica. Agora, nós precisamos dar um pesponto em toda essa peça. Lembrando que você pode usar o tecido que você desejar. Se você quiser usar jeans, se você quiser usar sarja, se você quiser usar, colocar mais EVA em toda a peça, você pode colocar. Essa só é uma maneira de você montar essa peça. E outra coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva e não esquece de ativar o sininho. Já curte, deixa teu like pra gente saber que você gostou do vídeo. Peça pespontada. Essas laterais que sobraram, a gente vai fazer um vão, porque vamos passar uma cordinha por dentro desse vão, tá bom? E aqui, nessa parte, você vai deixar bem reto, você vai virar para dentro e você vai passar uma costura reta, fechando essa parte. E ficou assim a peça. Agora você vai escolher qual é o lado que você quer para baixo, qual é o lado que você vai querer que fique para cima. Eu já escolhi o meu lado e agora eu estou virando laterais para justamente fazer os vãos e onde vão passar a nossa caixinha. E bem nessa hora a minha máquina travou, mas eu continuei costurando da onde parou. Agora você vai precisar fazer uma faixinha. A minha faixinha, praticamente, ela tem que caber naquele espaço que a gente deixou no boné. Aí você mede e tenta deixar o tamanho que dê para passar nessa abertura aqui. Então, praticamente, a minha faixinha eu cortei grande, mas, na verdade, na hora de costurar, eu costurei com um pezinho de máquina, com a medida de um pezinho de máquina, tá? E pronto. Refila todo esse tecido que tá aí
para justamente a costura ficar limpa e na hora de você desvirar, você não ter problemas. Uma dica para você que não tem aquela peça que revira as faixinhas, eu usei aqui um palito de churrasco que tinha aqui perto, então eu usei, tá bom? Para virar, mas tem várias outras maneiras de você virar, desvirar essa peça, mas eu usei esse palito porque estava perto de mim, tá? Mas aí em casa você vê qual é a melhor forma que você pode fazer essa faixinha. Também o indicado é você passar um pesponto nessa faixinha para a costura ficar mais profissional. Eu passei logo depois que eu coloquei, tirei e depois passei o pesponto. E eu usei o próprio palito para passar dentro das peças. Certo? E olha só como ficou, gente. Aqui eu passei o pesponto e aqui no finalzinho eu fiz um acabamento. Virei para dentro e passei uma costura reta. Aqui nessa parte dessa pence, você pode vir aprofundando ela se você achar que ficou muito pequeno, tá bom? Porque ali é a voltinha que dá a cabecinha do cachorro. E o tamanho dessa faixinha, você que vai decidir qual é o tamanho que você ideal para o seu pet, tá bom? É bom que essa alça, ela é regulável, né? Você pode regular o tamanho que você quiser, tá bom? Mas esse bonezinho, ele é para raça mesmo, raça média. E olha só como ele fica. Você consegue regular de acordo com o tamanho do pet, tá bom? E lógico, eu coloquei no meu modelo, até porque esse bonezinho foi feito para ele, né? Gente, eu acho uma gracinha. Só que ele não gosta dessas coisas. Mas eu gravei aqui para mostrar para vocês como é que ficou uma gracinha dele. Gente, eu não aguentei não. Eu amo essas coisas e eu amo caminhar com ele, então a gente vai todo dia caminhar, então ele precisa de um boné. E olha só como ficou. Ficou uma gracinha. Ficou perfeito pro tamanho da cabeça dele, tá bom? Então é bom que você tenha tirado uma medida certa para o tamanho da cabeça do seu pet. E se você gostou dessa videoaula, deixa seu like, se inscreve no canal. Beijo, tchau!